Começando nosso laboratório de hoje, então, questão de número 1. A economia do Sri Lanka atravessa um período de forte aquecimento da demanda agregada. Os indicadores de inflação acumulada em 12 meses encontram-se persistentes, com núcleos elevados. O mercado de trabalho apresenta baixo nível de desemprego, crescimento real dos salários e aumento do consumo das famílias. Paralelamente, observa-se a expansão acelerada do crédito, com condições financeiras ainda favoráveis e elevada propensão ao endividamento. As expectativas inflacionárias para os próximos anos mostram sinais de desancoragem, o que eleva o risco de perda de credibilidade da política monetária e de efeitos de segunda ordem sobre preços e salários. Diante desse cenário, o Banco Central avalia a necessidade de atuar para conter as pressões inflacionárias e reancorar as expectativas. Considerando os instrumentos clássicos de política monetária, qual é a ação mais adequada a ser adotada por esse Banco Central? Então, uma questão aqui com um enunciado um tanto mais longo, com mais detalhes, com alguns termos interessantes para a gente colocar aí na nossa bagagem para facilitar o nosso entendimento em relação ao assunto de política monetária. Então, o que a gente tem aqui posto, tá? A gente tem aqui um forte aquecimento da demanda agregada. Tá? O que eu destacaria? Né? Inflação persistente. Mercado de trabalho com baixo nível de desemprego. E aqui é uma relação interessante da gente colocar aí na nossa bagagem essa questão do emprego. Tá? Então, baixo nível de desemprego, muita gente empregada, economia aquecida, portanto. Temos mais aqui uma expansão acelerada do crédito. Tá? Nos próximos anos, sinais de desancoragem. Beleza. Então, que cenário é esse, em primeiro lugar? Que cenário econômico é esse posto pela nossa questão? É um cenário mais expansionista, cenário mais contracionista em termos de posicionamento, em termos de medidas do Banco Central, no caso aqui do Sri Lanka, que a gente deveria pensar. Vamos lá para nossas alternativas para a gente começar a desenvolver essa resposta aqui. Então, a gente tem na alternativa de letra A. Tá? A gente tem a alternativa do Banco Central reduzir a taxa básica de juros para estimular a atividade econômica. A gente quer aqui um estímulo ou essa economia que já está fortemente aquecida? Tá? Então, por óbvio aqui, a gente já falou que essa medida, uma medida de redução de taxa de juros, ela acaba sendo uma medida expansionista, o que é incompatível com o que a gente está enxergando nesse cenário aqui de inflação elevadas e expectativas desancoradas. Então, portanto, com bastante conforto aí, a gente pode eliminar aí a nossa alternativa A. B. Manter a taxa básica de juros estável e ampliar o crédito direcionado. Tá? Então, manter a taxa de juros, a gente manteria esse cenário, não utilizaria os juros para conter esse cenário de inflação, e ampliar o crédito agravaria essa pressão inflacionária, uma vez que a gente injetaria mais dinheiro em circulação nessa economia, o que também acaba não atendendo o que a gente quer, que é reancorar essas expectativas em relação à economia do Sri Lanka. Vamos pular C e vamos para D. Aumentar o gasto público para conter a desaceleração econômica. Tá? Primeiro ponto aqui, que aumento de gasto público é um instrumento de política fiscal. Tá? Além disso, é um movimento pró-ciclo expansionista, uma vez que a gente tem mais gasto público. Tá? Então, de nenhuma forma, nem outra, seria a nossa alternativa, a alternativa de letra D. Tá? Ficamos com a C. Elevar a taxa básica de juros e promover a contração da liquidez. Então, subindo a taxa básica de juros, a gente tira dinheiro de circulação, a gente consegue, com essa medida, uma medida mais contracionista, fazer com que as expectativas voltem ali para as metas, ou uma tendência que volte para as metas. Ou seja, temos aqui
como nossa resposta correta para a questão de número 1, alternativa C. Tranquilo aqui, primeira questão do ano, só para aquecer. Tá, né? Show de bola. Avançando aqui, pessoal, trouxemos mais uma questão de política monetária. Para a gente enxergar o outro lado da moeda. De novo, aqui é para colecionar termos, tá? Para que a gente possa utilizar com mais facilidade quando a gente pegar o enunciado na nossa prova. Então, o que tem na nossa questão de número 2? A economia, nesse caso, encontra-se em um ciclo de desaceleração acentuada. Os indicadores de atividade mostram retração do PIB, queda no nível de investimentos e redução do consumo das famílias. O mercado de trabalho apresenta um aumento do desemprego e uma perda de renda real, afetando diretamente a demanda agregada. A inflação acumulada está abaixo da meta definida pelo CMN, né, com expectativas inflacionárias bem ancoradas e ausência de pressões relevantes sobre os preços. Crédito encontra-se restrito, com maior seletividade das instituições financeiras e encarecimento das condições de financiamento para empresas e famílias. Tá? Nesse contexto, o Banco Central busca estimular a economia. Então, aqui, como comentei, outro lado da moeda, outra frente que a gente pode ter que analisar para tomar a decisão. Busca estimular a economia, então, aumentando a liquidez e favorecer a expansão do crédito, respeitando o regime de metas para a inflação. Vamos lá, diante desse cenário, qual é a ação compatível para a correção dos rumos econômicos? Então, de novo, vamos destacar aqui o que a gente tem de informações relevantes para a gente colecionar esses termos. Desaceleração acentuada, queda, né, retração do produto interno bruto, queda no nível de investimentos, redução no consumo, aumento do desemprego, perda da renda real. Basicamente, aqui, esses são características de uma economia em desaceleração, uma economia em que precisa um estímulo mais expansionista para que ela volte a proporcionar um mercado de trabalho mais aquecido, que volte a proporcionar um poder de compra das famílias, uma aceleração da economia como um todo. Então, o que a gente tem aqui? Tá? Depois de destacar esses detalhes de inflação abaixo da meta, redução, né, dos juros, o meu objetivo de recuperar a economia, vamos para nossas alternativas. Bom, alternativa A, elevar a taxa básica de juros para conter os riscos inflacionários futuros. Aqui é justamente o contrário que a gente precisa fazer, né? Elevando a taxa de juros, a gente restringe tudo aquilo que a gente precisa ali no enunciado, tá? Precisa corrigir no enunciado. Vamos pular a B e vamos para C. Aumentar o depósito compulsório para restringir a oferta de moeda. Então, aqui é o oposto, fazendo com que um depósito compulsório majorado vai reduzir a liquidez, né, no mercado. Reduzindo a liquidez no mercado, eu vou ter uma medida mais contracionista e não expansionista, como a gente precisa nesse caso. Então, compulsório, né, não deve ser aumentado. A gente tem que manter até aumentar a liquidez desse mercado. Manter a política monetária restritiva para preservar o poder de compra. Tá? Então, de novo, aqui não é compatível com o que a gente quer, que é um estímulo da economia. Tá? Então, aqui a gente quer justamente o oposto de restrição. Tá? Então, a alternativa D também não nos serve. Vamos, então, para a nossa alternativa B. Reduzir a taxa básica de juros e estimular a expansão do crédito. Então, reduzindo a taxa básica de juros, a gente estimula com que financiamentos voltem a ser tomados, empresas voltem a expandir, tomem recurso, crédito e, assim, reaqueçam o mercado de trabalho, aumentando o consumo das famílias e desenvolvendo um aumento aí no PIB, exatamente na contramão, né, na correção do que precisa ser feito no enunciado. Então, a alternativa B é a nossa alternativa correta. Tá? Beleza? Então, duas questões aqui de política monetária para a gente só sintonizar
aqui no nosso assunto de hoje. Certo? Pulou aqui uma pergunta, não vi de quem foi, mas sim política, depósito compulsório, política monetária, aumentando o depósito compulsório no Banco Central. A gente tem a obrigação dos bancos, ao tomar recurso, manter uma maior fatia desse recurso tomado dentro do compulsório no Banco Central, restringindo o quanto que ele pode despejar na economia na outra ponta. Então, sim, não vi de quem foi a pergunta, desculpa, passou muito rápido aqui no meu chat, mas sim, política monetária. Tá? Beleza, pessoal, aqui, algo simples, algo mais, como eu comentei, mais para a gente sintonizar aqui, para a gente tirar o verniz aí do final do ano, início do ano, começar agora, de fato, o que a gente quer aprofundar bem, que é nossos assuntos aqui de código de ética, de habilidades, das atividades propriamente dito do planejador financeiro. Beleza? Bora lá, então. Questão de número 3. Um CFP presta serviço de planejamento financeiro a um cliente pessoa física. Durante a elaboração das recomendações de investimento, o profissional identifica que um dos produtos analisados pode gerar uma remuneração adicional superior àquela recebida em outras alternativas igualmente adequadas ao perfil e aos objetivos do cliente. Antes de apresentar o plano, o CFP informa de forma clara e objetiva a existência desse potencial conflito de interesse, explicando a natureza da remuneração envolvida e deixando explícito que a decisão final caberá exclusivamente ao cliente, com base em informações completas e transparentes. À luz do Código de Ética do CFP, a conduta do planejador está alinhada principalmente a qual princípio ético? Bom, antes da gente começar aqui a falar sobre princípios, falar sobre esse assunto, eu quero colocar para vocês aqui uma dica, um ponto que é fundamental para a gente ganhar velocidade e assertividade nesses assuntos aqui de princípios. Tá? Percebe que eu coloquei na anunciada ali qual está ali, principalmente alinhada principalmente. Porque é natural que os princípios acabem conversando um com o outro e eles se sobrepõem em determinada parte. E se a gente ficar filosofando muito, refletindo muito em relação ao princípio, é bem provável que a gente vai começar a criar teorias para justificar aquela resposta que a gente quer. O que eu quero dizer com isso, então? A gente precisa conhecer bem os princípios de acordo com o que o Código de Ética nos delimita deles, a definição deles no Código de Ética. Isso vai facilitar que a gente identifique e não fique com dúvidas. Porque, às vezes, pode ser um pouquinho de outro também. E a gente, naturalmente, isso gera discussão, isso gera interpretação. Tá? Claro que a prova não vai trazer algo ambíguo, tá? Que gere algo tão dúbio, tá? Mas é importante para a gente ganhar assertividade, conhecer bem e ler o Código de Ética, e está bem claro isso para a gente. Mas vamos lá para a nossa questão. O que a gente tem aqui? Tá? A gente tem uma situação em que o profissional identifica um potencial de remuneração adicional àquela recebida, tá? E ele toma a atitude de informar de forma clara e objetiva esse fato para o cliente, para deixar com que o cliente tome a decisão a partir das informações completas e transparentes. Tá? Então, foi identificado aqui um claro conflito de interesse pelo profissional. Ele está priorizando o interesse do cliente, né, ao ganho próprio, ao explicar de forma clara e completa, transparente, essa situação, tá? Demonstrando aqui uma atuação bem honesta. Tá? Qual que é o princípio desses que estão listados que mais se enquadra nessa atitude aqui do planejador? Vamos começar de baixo para cima. Tá? Diligência. Ao acompanhar continuamente os investimentos do cliente.
Tá, o complemento aqui, ele acaba sendo bem desconectado com a realidade, tá? Mas é legal, importante que vocês saibam o conceito de diligência. Para já pegar aqui, não, diligência eu sei que é quando se refere ao conhecimento, a questão de um acompanhamento de perto, um zelo, uma gestão bem eficiente, tá? Cumprindo prazos, isso é diligência. Então, a gente pega aqui e já consegue tranquilamente eliminar, sabendo o conceito de diligência e não só pelo complemento ali que dá indícios de incorreto. Tá? Então, diligência não nos serve. Alternativa C. Competência ao demonstrar conhecimento técnico na recomendação de produtos. Então, aqui é o que eu digo. Tá? Se a gente não está com isso bem apurado, a gente começa a refletir de que não, ele conhece bem o produto, que ele explicou bem para o cliente. Tá? Então, ele sabe das informações, pode ser competência. Eu estou dando um exemplo que é o errado, tá? A gente não pode pensar dessa maneira, querer encontrar justificativas no enunciado para querer enquadrar o princípio. A gente precisa encontrar aquele que mais se alinha diretamente com o todo e não com uma parte específica. Ou seja, competência, tá? Ela se refere, de fato, à competência técnica, conhecer bem os produtos. Conhecer bem aquilo que está sendo feito ou proposto. Não é o ponto central do enunciado, da situação. Tá? Então, aqui, não é competência justamente por esse motivo. Porque tem um aqui que se enquadra de uma forma completa nesse cenário. B. Confidencialidade. Aqui, pelo nome, já fica mais fácil a gente saber que é sobre a questão do sigilo das informações ou do uso indevido das informações, o que no nosso cenário aqui não está sendo falado nada sobre essa questão das informações do nosso cliente. Então, confidencialidade ao preservar as informações do cliente, tá? Acaba não sendo aderente aí ao princípio principalmente apresentado aqui pelo CFP. Ficamos com a nossa alternativa de letra A. Integridade ao agir de forma honesta e transparente em relação ao cliente. Tá? Então, perfeitamente se enquadra aí no princípio da integridade essa atitude do nosso CFP. Certo? Vamos para a nossa questão de número 4. Durante o relacionamento profissional, um cliente compartilha com o planejador financeiro, o CFP, informações detalhadas sobre a sua situação patrimonial, estrutura familiar e estratégias futuras de investimento. Após o encerramento do contrato de prestação de serviço, o CFP permanece de posse dessas informações. Algum tempo depois, o profissional considera utilizar esses dados desse cliente como exemplo em uma apresentação educacional sobre planejamento financeiro, sem ter obtido autorização expressa para o uso. Tá? De acordo com o Código de Ética, essa conduta configura a violação principalmente de qual princípio ético? Tá? Então, letra A, objetividade. Por não separar fatos de opiniões pessoais. Tá? Então, aqui, não se trata de objetividade, porque a gente está falando aqui do uso dos dados do cliente. Então, objetividade acaba não sendo a nossa alternativa, mas, como eu falei, só reforçando aqui, se eu sei o princípio da objetividade, eu nem penso duas vezes. Objetividade é o quê? Imparcialidade, é clareza, tá? É trabalhar de forma objetiva, tá? Então, podemos eliminar. Vamos para B, vamos para C. Profissionalismo. Bem amplo e genérico, né? Mas, complemento, por expor práticas do mercado financeiro. Tá? Então, aqui não é a infração. E, de novo, se a gente for pensar que faltou um profissionalismo para este CFP ao divulgar informações sem a autorização do cliente, abre brecha. Então, eles sempre vão ter ali uma parte que vão se sobrepor em determinado momento. Mas qual principalmente? O profissionalismo acaba ficando em segundo plano. Por isso que não é a nossa alternativa adequada nesse caso. A gente tem uma mais adequada. Transparência. Né? Então, aqui no caso de transparência, também acaba não sendo nossa alternativa correta, principalmente porque não se trata, né, se trata da não autorização do uso das informações sem consentimento. Então,
o ponto principal aqui está no ferimento do princípio da confidencialidade. Tenho informações do meu cliente, não tenho a autorização por ele de divulgar as informações, e acabei divulgando, acabo incorrendo, né, e ferindo o princípio da confidencialidade, por utilizar as informações sem uma autorização prévia. Tá? Então, aqui a gente está ferindo aí o sigilo que a gente precisa ter com as informações do nosso cliente, o princípio da confidencialidade. Tá? Vamos para mais uma. Nessa mesma linha. Um planejador, ao longo do seu relacionamento profissional, ao longo do seu do relacionamento profissional com um cliente, passou a utilizar expressões excessivamente promocionais ao apresentar suas recomendações, garantindo resultados futuros e minimizando riscos relevantes, com o objetivo de aumentar a confiança e acelerar a tomada de decisão. Então, expressões excessivamente promocionais, tá? Garantindo resultados futuros, minimizando riscos, querendo acelerar o processo de tomada de decisão. Embora esse cliente não tenha apresentado uma reclamação formal, a conduta do profissional compromete a qualidade da informação transmitida e pode induzir o cliente a decisões mal fundamentadas. À luz do Código de Ética, essa conduta infringe principalmente qual o princípio ético? Tá? Vamos lá. De baixo para cima, o que a gente tem aqui? Tá? Diligência. Então, diligência, de novo, a gente está falando de um bom acompanhamento, respeito de prazo, tá? Então, um acompanhamento com zelo. Diligência, nesse caso aqui, tá? Acaba não sendo o que a gente precisa enquadrar nesse princípio ético. Competência, tá? Que é a questão do conhecimento técnico. Nada aqui, não faltou conhecimento técnico aqui. O que aconteceu foi uma comunicação enviesada. Então, competência já também não nos serve. Expomos dados de clientes, foi ferido aqui um sigilo profissional cliente? Também não, confidencialidade não nos serve. Objetividade, então, é o que nos restou, vamos ver. Objetividade é o comprometer a imparcialidade e a clareza das informações, a partir do momento que foi utilizado excessivamente aqui uma linguagem mais promocional, uma venda mais forçada, uma garantia de resultados, distorcendo ali a percepção do cliente, tá? Zero neutralidade, tá? Então foi completamente parcial, induzindo para uma direção. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, nesse caso aqui, o princípio foi infringido, foi o princípio da objetividade. Tá? Show de bola. Vencemos questão 5, vamos para a questão de número 6. Um cliente apresenta uma denúncia formal contra um planejador financeiro, alegando possível violação do Código de Ética. A denúncia é encaminhada à entidade certificadora, que dá início ao procedimento de apuração conforme regulamento aplicável. Após a análise preliminar da denúncia, o planejador financeiro é formalmente comunicado sobre a existência do processo e passa a integrar o procedimento de apuração conduzido pelos órgãos competentes. Considerando o procedimento de apuração das infrações éticas previsto no Código de Ética e nas normas de certificação CFP, assinale a alternativa correta. Então, nós temos letra A. A simples formalização da denúncia autoriza a aplicação imediata da penalidade, desde que haja indícios suficientes da infração. Será mesmo que aqui a gente vai ter uma aplicação de uma penalidade sem uma análise preliminar, sem uma admissibilidade, sem a chance de defesa do nosso acusado? Então, aqui acaba sendo incorreta, porque essa aplicação imediata invalida essa afirmação como um todo. Tá? Vamos para o B. C. O procedimento de apuração ocorre de forma pública.
garantindo transparência e restrita às partes envolvidas desde o início do processo. O procedimento, ele não é público, ele é feito de maneira sigilosa entre as partes envolvidas. Tá? Então, aqui, a gente consegue eliminar a alternativa C pelo fato de não ser de forma pública que ocorre esse procedimento. D. A fase de defesa ocorre apenas após a definição da penalidade aplicável. Obviamente que, como a gente falou lá na alternativa A, existe todo um período de defesa para que seja apresentada a defesa pelo planejador financeiro, né, CFP, e aí sim, depois de admitido, né, essa denúncia, depois de avaliado, depois de enquadrado, sim que, julgando procedente a denúncia, seria aplicada a penalidade, somente depois, né, de todo o processo, e não antes da defesa. Tá? Ou seja, sobrou aqui a nossa alternativa B. Vamos ver se ela está correta. Após a denúncia ser considerada admissível, o CFP será notificado e tem assegurado o direito de apresentar defesa e documentos antes de qualquer decisão sancionatória. Exatamente como funciona o processo, garantindo aí o amplo direito de defesa antes de qualquer sanção. Tá? Então, a alternativa B é a nossa alternativa correta para a questão de número 6. Questão de número 7. Durante o processo de planejamento financeiro de um cliente de alta renda, o planejador financeiro, CFP, foi responsável por conduzir todas as etapas do relacionamento profissional, desde o diagnóstico inicial até a apresentação das recomendações. Ao longo desse processo, o profissional adotou uma postura ética e alinhada às melhores práticas da profissão. Em todas as recomendações realizadas, o planejador deixou claro que suas orientações estavam fundamentadas exclusivamente no melhor interesse do cliente. Tá? Ainda que isso implicasse a não indicação de determinados produtos que poderiam gerar maior remuneração ao próprio profissional. Tá? Então, abrindo mão aqui de uma maior remuneração. Legal. Além disso, todas as informações pessoais, patrimoniais e financeiras compartilhadas, então, as informações pessoais, foram tratadas com absoluto sigilo, sendo utilizadas apenas para fins de análise e elaboração do plano financeiro. Antes de apresentar as recomendações finais, o CFP também informou de forma clara e transparente a existência de eventuais conflitos de interesse, explicando como esses conflitos seriam tratados e mitigados, de modo a preservar a independência de sua atuação e permitir que o cliente tomasse decisões plenamente informadas. As condutas descritas refletem corretamente quais padrões éticos fundamentais do CFP. Tá? Então, a gente vê aqui uma postura, uma conduta alinhada com os padrões esperados da profissão, postura responsável, aderente às normas éticas. Tá? O que a gente tem de alternativas? Vamos começar a entender aqui. Dessa vez, vamos fazer diferente. Tá? Então, a gente tem aqui interesse do cliente, em primeiro lugar, tá? Não indicação de produtos que poderiam gerar maior remuneração. Nas alternativas, nas primeiras alternativas, tá? O que poderia ser aqui? Diligência. Lembra, diligência é questão, né, de respeitar prazos, ter zelo no cuidado do processo. Então, diligência aqui, eu conseguiria eliminar com tranquilidade, sabendo que não foi disso que foi tratado nessa primeira afirmação. Transparência. Ok. Vou dar um aceite aqui de que até poderia ser transparência do ponto de vista de explicar, né, para o cliente a questão da maior remuneração. Então, transparente, ok, deixar passar essa aqui. Lealdade. Lealdade não é um princípio ético. Não é um princípio previsto no Código de Ética do CFP. Integridade. Tá? Então, integridade, né, de fato, é uma conduta bem alinhada com os padrões profissionais ali do CFP. Vejo que dá para continuar aqui no nosso páreo. Tá? Bom, avançando. A gente tem aqui que as informações pessoais foram tratadas com absoluto sigilo. Aqui facilitou nosso trabalho, né? Aqui é nosso princípio
que o nome já é bem mais familiar para a gente, que é o princípio da confidencialidade. Tá? Então, a gente tem aqui confidencialidade no C, mas o C a gente já tinha eliminado. Tá? Competência que tinha ficado aqui na alternativa B, a gente tinha deixado em termos de eliminação, acaba não sendo, porque competência a gente se refere ao conhecimento técnico sobre produtos, etc., que a gente está falando sobre o tratamento das informações do cliente. Então, não é competência, tá? Podendo eliminar a alternativa B. Tá? Obviamente que a gente sabe que ficou a alternativa só a D como a correta. Mas se a gente for lá para ver o conceito de profissionalismo dentro dos padrões éticos fundamentais do CFP, a gente vai ver que é justamente essa postura de forma clara e transparente, informar eventuais conflitos de interesse e tratar o cliente de uma maneira profissional, respeitando o cliente, principalmente respeitando a profissão e a certificação. Então, a alternativa D, com bastante certeza aqui, é a alternativa que abrange os 3 princípios padrões éticos que foram tratados nesse cenário aqui, nesse caso. Tá? Foi questão 7. Questão de número 8. Durante o processo de planejamento financeiro, um CFP identifica que determinado produto financeiro poderia gerar maior comissão, maior remuneração, melhor dizendo, para si. Porém, não é a alternativa mais adequada aos objetivos e ao horizonte de tempo e à tolerância de risco do cliente. Diante disso, o planejador opta por recomendar outra solução tecnicamente mais alinhada ao interesse do cliente, ainda que isso reduza a sua remuneração potencial. Tá? Então, aqui, a gente está, mais uma vez, trazendo um fato que nós acompanhamos o mercado, nós vemos o quanto isso vem sido trazido à tona em termos de práticas equivocadas no mercado e que o CFP tem que ter muita atenção nesse sentido. Então, ao enxergar um conflito de interesse aqui, qual que foi, com base nos princípios éticos, qual que foi a conduta do planejador financeiro que melhor se enquadra aí dentro dos princípios? Tá? Bom, então o que a gente tem aqui? Propositalmente. Alternativa A. Integridade. Por atuar de forma honesta e preservar a imagem da profissão. Tá? Poderia ser? Se não tiver uma melhor, eu digo que poderia. Tá? Mas vamos seguir lendo aqui. Objetividade. Para apresentar recomendações baseadas em critérios técnicos. Tá? No caso aqui, existe uma objetividade, mas é secundária nesse cenário em que está tratando mais explícita o conflito de interesse. Tá? Então, objetividade acaba caindo para o terra aqui nesse caso. Profissionalismo, pula C, vamos para D. Profissionalismo, por manter o comportamento adequado no exercício da atividade. De novo, amplo demais para o caso. Ele é genérico demais. Tá? Aqui não está explicando o fato de abrir mão da remuneração. Tá? É botar na balança o conflito de interesse e, ao botar na balança, o que ele colocou em primeiro lugar aqui? O cliente. Tá? Então, nesse caso aqui, o que está sendo muito mais explícito é a resolução de um cenário de conflito de interesse, que basicamente é o que prevê no princípio do cliente em primeiro lugar, por priorizar os interesses do cliente em detrimento dos seus ganhos pessoais. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, nesse caso aqui, por mais que gere uma discussão, por mais que gere, é um pouco de integridade também, é um pouco de profissionalismo, tá? Existe objetividade. Aqui eu trouxe de propósito para fazer a gente pensar mesmo e conhecer bem a definição de cada um dos princípios. Porque o cliente, em primeiro lugar, é o que é mais aderente ao cenário de resolução de conflito de interesse. Tá? Então, aqui, principalmente, prioriza o interesse do cliente, renuncia a maior remuneração, tá? Diretamente está aplicando o princípio do cliente em primeiro lugar, sem dúvida alguma. Tá? Então, questão número 8, justamente para fazer a gente pensar um pouquinho mais. Tá? Show de bola? Então, saindo um pouco do código de ética, entrando aqui agora nas habilidades do planejador financeiro. Tá? Então, aqui, extremamente recomendável, pessoal, que a gente leia
o material da Planejar. Leia o código de ética, leia lá a matriz ali das habilidades, o processo do planejamento financeiro, entender ali os domínios, as áreas de domínio, entender as práticas, as normas. O grande ponto é que a gente precisa, como CFP, ter um conhecimento de todas as áreas, saber da prática delas e, principalmente, como se comportar. Falamos como se comportar. E agora a gente vai falar de algumas habilidades que fazem com que a gente execute essas práticas da melhor maneira possível. Então, começando aqui sobre as habilidades agora do CFP. Durante a elaboração de um plano financeiro, o CFP recebe informações provenientes de diferentes fontes sobre a situação do cliente. Tá? Então, o CFP recebe informações provenientes de diversas fontes da situação do cliente. Os dados patrimoniais indicam capacidade de poupança elevada, enquanto o fluxo de caixa mensal revela forte volatilidade de renda. Além disso, projeções atuariais apontam viabilidade de aposentadoria no prazo desejado apenas sob determinadas premissas de retorno e controle de despesas, que não se repetem em todos os cenários analisados. Diante desse conjunto de informações, o planejador financeiro avalia a consistência dos dados, testa premissas, compara cenários, identifica riscos relevantes e ajusta as recomendações de forma coerente, apresentando ao cliente conclusões fundamentais e tecnicamente sustentáveis, mesmo diante de informações aparentemente conflitantes. Considerando as habilidades do planejador financeiro, qual delas foi predominantemente utilizada pelo profissional nesse atendimento? Então, vamos lá. Alternativa A. Comunicação eficaz, ao apresentar resultados de forma clara ao cliente. Aqui, eu acredito que até pode ter apresentado de forma clara para o cliente, mas é a competência central que está sendo tratada aqui? A comunicação acaba sendo quase que parte do resultado, mas a gente está lendo aqui um enunciado que fala sobre toda a preparação da análise, né, desde a coleta de dados, a análise e a parte do desenvolvimento das recomendações. Então, comunicação talvez faça parte, mas não é o predominante aqui. B. Coaching, ao apoiar o cliente no processo decisório. Tá? Coaching. Tá? Se trata muito mais de uma condução do cliente, um trabalho emocional, um trabalho de engajamento do cliente a fim de ajudar na tomada de decisão, na execução do plano. De novo, isso aí talvez possa acontecer mais na frente desse processo, mas aqui a gente está falando da análise, dessa coleta de informação. Então, coaching aqui, ainda não. Pula C, vamos para D. Gestão do relacionamento, ao organizar o processo de planejamento financeiro. Tá? Então, aqui a gente está falando de análise de cenário complexo. Aqui a gente não está falando de relacionamento. Tá? Ficamos, então, com a alternativa C, desculpa. Pensamento crítico, ao analisar, integrar e avaliar as informações complexas e cenários alternativos. Perfeitamente aqui a habilidade em que o CFP tem que ter, colhendo as informações de diversas fontes, tá? Conseguindo, com esse conjunto de informações, avaliar, testar, comparar, identificar, ajustar e aí apresentar para o cliente as recomendações. Então, aqui, sem dúvida alguma, a gente está falando da habilidade do pensamento crítico. Uma habilidade essencial para que o CFP consiga desenvolver aqui o processo de planejamento financeiro. A alternativa C é a nossa alternativa correta. Pronto? Vamos para a nossa questão de número 10. Durante o processo de planejamento financeiro, um cliente relatou insegurança em relação à implementação das recomendações apresentadas no plano. Então, o cliente relatou insegurança.
embora os números estivessem claros e tecnicamente consistentes. O cliente demonstra dificuldade em avançar na tomada de decisão, expressando receio quanto possíveis erros financeiros e impactos futuros na sua família. O planejador, ao perceber esse comportamento, passou a atuar de forma ativa no processo de engajamento, estimulando reflexões, fazendo perguntas abertas, validando emoções, reforçando a compreensão dos objetivos de vida do cliente e apoiando-o na construção de confiança para avançar de forma consciente e alinhada ao plano. O profissional não impôs decisões, nem se limitou à exposição técnica dos dados, mas atuou como facilitador do processo decisório do cliente. Considerando o conjunto de habilidades profissionais do planejador financeiro previsto nos padrões globais adotados pela Planejar, qual foi predominantemente aplicada nesse atendimento? Qual habilidade? Letra A. Comunicação informativa, restrita à transmissão de dados e explicações técnicas. Aqui está claro, né, que os dados já haviam sido apresentados de forma clara e técnica. Tá? Então, não se trata, o problema é que não se trata da comunicação. Tá? Então, a alternativa A não é comunicação informativa. B. Pensamento crítico ao analisar cenários financeiros complexos. Acabamos de ver. Tá? Não tem aqui um foco em análise técnica, nesse caso. Então, não nos serve. Vamos pular C, vamos para D. Defesa do cliente, ao priorizar os interesses do cliente frente a terceiros. Aqui, né, não tem uma priorização não tem uma comparação aqui, não tem outro interessado aqui, não tem uma instituição ou um terceiro interessado. Então, não se enquadra na defesa do cliente. Aqui, sim, enquadra no caso do coaching, na habilidade de coaching em que a gente precisa ter como planejador financeiro. A gente trata de números, mas a gente não pode, não deve e não funciona impor para o nosso cliente algo em que ele não está confortável de fazer. Então, a habilidade de apoiar o cliente no processo de reflexão e tomada de decisão é uma das habilidades do CFP. Tá? Então, aqui é algo extremamente interessante de nós percebermos, e nesse caso aqui é algo que fica bem evidente e até mesmo algo comum, né, em situações de planejamento financeiro em que o CFP acaba se envolvendo. Tá? Então, o CFP tem que ser também um pouco coaching, tem que ter essa habilidade. Tá? Questão de número 10 resolvido, alternativa C, desculpa, alternativa C é a nossa alternativa correta. Coaching.